Oficina Distrito HQ. Então, pessoal, como vocês viram, o desenho da cabeça ele tem as suas regras para funcionar, né? Você pode desenhar por observação ou você pode usar essas regras geométricas, né, para você posicionar ali os elementos para a construção da sua cabeça. Com a prática, isso vai se tornando mais fácil, né? Você acaba utilizando esses métodos para olhar novamente o seu desenho e ver se está tudo corretinho ou se você realmente quiser deixar dessa maneira ou não, né? Então, só para vocês verem aqui alguns exemplos, tá? Eu vou só tirar aqui esse fundo do nosso vídeo para poder visualizar de novo. Esse aqui é o quadrinho Cidade de Sangue, do Márcio Júnior e do mestre Júlio Shimamoto, um dos maiores quadrinistas do mundo, tá? Um quadrinista brasileiro aí que tem um grande número de produção, uma quantidade enorme de produção, que vocês podem procurar e dar uma olhada, mas que a gente vai conversar um pouco mais na nossa live, vou mostrar alguns outros exemplos de Júlio Shimamoto para vocês. E aí eu quero mostrar só esse close aqui desse rosto, para vocês observarem, né, a, como que essa cena, como que essa imagem aí, ela vai ter a sua construção de maneira muito semelhante à construção que a gente viu, né, nessa aula, tá? Então, o que vai ter de diferente nesse rosto, né? Vocês vão observar que o olho ele é um tanto quanto próximo um do outro, né? Não tem exatamente um olho aqui no meio, e a boca, né? Ela vai estar um pouco maior aqui do que esse espaçamento entre o centro, né, da íris do globo ocular, né? Isso por quê? Porque existe uma intenção aqui dramática, né? Isso é a chave para aquilo que a gente fala em todos os vídeos, né? De que o desenho ele tem uma intenção narrativa, tá? Existe sim a possibilidade do desenho acadêmico, do desenho anatômico, né? Quem quiser desenvolver esse estilo é super tranquilo para você ir lá e desenvolver, mas para o quadrinho a gente deve sempre trabalhar esse aspecto narrativo, né? Passar alguns elementos de significado. Tá? Então, esse rosto aqui do Shimamoto é um rosto que está comprimido, né? Mas que você pode ver os elementos aqui, aonde, como que a linha da orelha, a linha da sobrancelha vão ser bastante próximas, como que o espaço do olho ele vai ser dividido pelas narinas, né? A narina vai se encaixar, é um pouco espremido, porque o personagem está passando por uma pressão, né? E o Shimamoto faz questão de passar essa pressão no rosto dele. Tá? Se vocês derem uma olhada aqui nessa página, aqui a gente vê com mais clareza como que está ali, ó, a fossa lacrimal alinhada com a narina, né? E o final ali da boca alinhada com a íris do olho, tá? Esses elementos aí que vão ajudar a posicionar a construção da cabeça. O que não quer dizer, né, pessoal, de maneira alguma, que nós não podemos ter esse tipo de cabeça, né? Aqui nós temos desenho aqui do Diego Gerlach. Esse aqui é o zine dele, do Vibe Troncha Comics Alvoroço, né? Boy Rochedo, o personagem dele, esse personagem que está aqui na capa do gibi, tá? É um desenho de cabeça que não segue de maneira alguma aquilo que a gente aprendeu com a criação da cabeça, né? Mas que é fácil de você identificar o que o Diego Gerlach queria passar com o desenho livre dessa forma, né?
não que existe uma intenção de ser contra essa questão da construção da cabeça de maneira ah, anatômica, né? Mas ele mostra o que se ganha nesse desenho, né? Em termos de expressividade, em termos de principalmente anarquismo, né? Existe um anarquismo da imagem aqui que transmite a especificidade total desse personagem que é o Boy Rochedo. Se a gente abre aqui o quadrinho, a gente vai ver como que o quadrinho do Diego Erlache, né, é um quadrinho que tem uma certa, ainda uma certa convenção, né, com a anatomia, mas que está livre, né, para ir atrás especificamente de uma forma de expressão específica, de um estado de espírito, de um estado físico, né, como é o caso aqui dessa boca aqui sudorenta, né, como o personagem ali está passando por esse efeito alucinógeno, né, mas mantendo aí uma relação aí com o desenho ainda natural, naturalista, né, mas de maneira alguma sem se prender a isso, né? Essa é a grande questão, ok? Então, para que serve essa relação de proporção no quadrinho, né? Existem várias utilizações da proporção, e existem vários momentos também que você não necessariamente precisa usar essa proporção. Mas é sempre legal a gente ter em mente os aspectos narrativos, as vantagens narrativas de ter uma proporção construída, principalmente quando você trabalha com mais de um personagem, tá? Esse aqui é o quadrinho Garoto Siririca Pocket, tá? Da Love Love Six. E aqui nessa página, a gente pode ver com clareza, né, a variedade de personagens que vão estar nesse quadrinho aqui. Observa como o tamanho dos personagens variam, né? Esses personagens eles têm eles estão pertencendo ao mesmo espaço, né? E a diferença de proporção entre esses personagens é que vai é, passar essa impressão, essa ilusão de que essas linhas, né, criam formas diferentes de pessoas diferentes que passam essa variedade, tá? Variedade aí que é um valor. Por um lado, o quadrinho da Love Love Six, né, ele tem essa utilização da proporção de uma maneira narrativa, a partir de um traço que é um traço cartunesco, que tem o seu próprio aspecto gráfico, né, que não está preocupado com uma representação natural dos elementos, mas sim com um aspecto narrativo, uma certa atmosfera, né? A gente vai ter alguns trabalhos como esse aqui, um trabalho mais antigo do Marcelo Gaú, que para quem não conhece, né, o Marcelo Quintanilha, né, o Fealdade do Fabiano Gorila. E aqui a gente vai ter o quê? Aquilo que eu comentei com relação à proporção que a gente aprende aí, né, nas aulas, né, essa proporção baseada nas 8 cabeças americanas, e a diferença do que é uma proporção brasileira, por exemplo, né? Essa proporção brasileira que não é feita de gigantes, né? Que a gente vai ter aí uma proporção de 6 cabeças e meia, 7 cabeças, né? A gente pode ver como que esses personagens se relacionam entre si e o ambiente de uma maneira mais realista, porque o realismo aqui em Fealdade, mesmo que um realismo fantástico, de certa maneira, não fantástico, mas um realismo um pouco mais livre, né, um pouco mais expressivo, né, ele vai trazer para esse aspecto brasileiro dos personagens, da história que ele está contando, né? Porque mesmo quando a gente vê histórias que são brasileiras, feita por autores brasileiros, né, a gente consegue encontrar proporções que seguem. É bem fácil quando a gente vê um quadrinho que se passa no Brasil, mas que segue proporções que não são exatamente brasileiras. Lógico que o Brasil é um país de muitos corpos,
né? E de muita variedade, tá? A gente consegue observar, por exemplo, quando personagens são feitos com uma proporção que é maior do que a proporção brasileira, né? Basicamente, isso aqui é o desenho do Rafael Albuquerque, que hoje trabalha para os Estados Unidos, né? Tá? A gente pode observar aqui nesse personagem aqui, ó, a relação dele com a altura da porta, observa o tamanho da cabeça, né? Como que a gente vai ter essa proporção mais aí ocidental. Esse quadrinho é o Mundo Urbano, uma edição de 10 anos aí com o Matheus Santolouco, Eduardo Medeiros, Rafael Albuquerque, publicado pela editora Minos, também um quadrinho bem interessante, mas sempre, né, quando a gente quer buscar contar uma história e a gente tenta pensar justamente nessa relação do povo brasileiro, a gente vai ter essa proporção diferente da proporção de 8 cabeças, como foi apresentado nessa aula aqui de vocês. A gente pode ver, por exemplo, aqui no História Medieval, volume 1, né, História do DF Medieval, do Gabriel Mombassa e do Munha da Sete, como que a proporção que eles vão utilizar para construir os seus personagens e criar essa relação brasileira, né, entre os personagens, é uma proporção que é mais natural, uma proporção que é mais do nosso local, né, mais próxima da quantidade de corpos brasileiros que a gente vai encontrar. Beleza? Como a gente falou sobre desenho, a gente viu na aula passada como que as formas constroem o desenho, né? Como que as formas vão construir vão construir as figuras, os personagens, né? E hoje, né, nessa aula, a gente já viu como que essa forma humana pode ser construída, né? Seja ela realista ou não, né? Ah, a gente já pode começar a falar mais especificamente sobre quadrinhos, né? A gente já tem um desenho, a gente não tem ainda a repetição do desenho, a gente sabe que a repetição da imagem ela é importante na narrativa de quadrinhos, né? Poder fazer uma repetição consistente, não exatamente perfeita, mas ter uma consistência nessa repetição. Não é uma obrigatoriedade, né? A gente vai, quando a gente for falar especificamente sobre esses aspectos mais na frente, a gente vai ver como que essa repetição ela não ela pode ser burlada por um motivo estético ou por um motivo que tem a ver com a narrativa, por exemplo, tá? Mas a gente já pode falar do desenho único, né? E quando a gente fala de desenho único, a gente fala o quê? Dessa relação que vai nascer lá no final do século XIX, tá? Do desenho com o texto e que a gente vai encontrar na charge, né? Este exemplo aqui, né, são a capa do Careta, tá? Uma revista, né, um quadrinho, né, uma revista de 1917, né, das revistas ali famosas no fim do século XIX, início do século XX. E aqui a gente vai ter essa charge, tá? Essas artes são do grande desenhista, cartunista, ilustrador, designer gráfico, né, um dos maiores criadores aí do design gráfico brasileiro, o artista J. Carlos, né? Esse livro aqui é um livro muito interessante, que é o J. Carlos contra a Guerra, que são publicação da Casa da Palavra, que reúne aí as charges de guerra do J. Carlos, tá? Então, o que que a gente vai ter quando a gente fala em charge? A gente vai ter a imagem, né? O elemento da imagem, e a gente vai ter o elemento do texto aqui embaixo, a legenda, tá? E essa relação que vai se construir com a imagem, ela é uma relação de complementação, né? Onde a imagem ela não vai fazer sentido completo sem o texto, e o texto ele não vai fazer sentido completo
sem a imagem com auxílio, né? Não que não existam artes sem texto, né? Existe arte sem texto desde que arte é arte, né? Desde que desenho é desenho. Mas quando a gente fala de charge, né? A gente fala justamente desse poder que vai nascer quando a legenda se une à imagem, né? Quando o texto se une à imagem. Tá? A charge necessariamente não é história em quadrinhos, né? Ela é um passo inicial dessa relação da imagem com o texto, né? Ah, é um assunto que ele é muito discutido, né, nas mesas acadêmicas aí sobre quadrinhos, sobre se a charge é quadrinho, se não é proto-quadrinho. Ao meu ver, a minha explicação, né, o meu entendimento, a charge realmente ela não é um quadrinho, embora ela empreste muito do que o quadrinho vai ser, né? É retirado dessa relação entre texto e imagem, né? E principalmente sobre esse dizer da imagem, né? Como que a imagem ela pode ser um enunciado, né? Como que a imagem ela é um enunciado de algo, né? Isso fica bastante claro quando a gente vê algumas das chaves aqui desse livro, ó. Como você tem uma ação dos personagens, né? E essa ação dos personagens está se referenciando a alguma coisa, né? Nessa conversa aqui entre os três líderes mundiais, eles estão aqui conversando, existe uma expressão da linha caligráfica, né, que busca emular gestos e ações, né, de forma a narrar um elemento, um acontecimento, né, narrar algo que está acontecendo ali. O quadrinho, por si, ele vai transformar essa expressividade da linha, né, justamente com a repetição, né, em um processo em que a imagem ela vai se comportar um pouco como texto, no sentido em que você tem esse movimento da imagem pela página, né? Em que a imagem ela cria essa linearidade pela página, seja uma linearidade rígida ou uma linearidade mais aberta, mais circular, né? Então a página de quadrinho ela vai ter esse elemento que na charge a gente não vai encontrar. A gente encontra na charge um aspecto mais de ancoramento de uma imagem a partir da sua legenda, né? E a gente pode ver isso em alguns trabalhos mais recentes, né, que a gente vai encontrar na internet, por exemplo. Esse daqui é o Mercúrio Cromo, né? É uma coletânea de quadrinhos e charges aqui do Aureliano, publicado pela Lote 42, tá? A gente vai ver como que o Aureliano aqui ele vai ser um seguidor dessa charge, né? Não necessariamente uma charge política, embora não é político, mas que vai trabalhar muito assim, com esse desenho que não responde ao que está acontecendo e ao texto que também não vai responder ao que está acontecendo, né? Somente na leitura desses dois elementos aí é que a gente vai encontrar uma resposta, né, para aquilo que está à frente de nós, que é essa charge, né, como a gente vê aqui. Outro quadrinista, né, conhecido pelas suas charges, pelas suas piadas de uma imagem só, né, a gente vai ter aqui, ó, o Alan Sieber, Amigos, Pergunte Me Como, né, o Alan Sieber que fez aí a sua carreira com suas tiras, com suas charges, né, essas piadas de uma página só, né, que vocês vão poder, como vocês podem ver, não ela está muito preocupado com a construção dos personagens, ele está preocupado com a sua narrativa, com a piada que ele vai contar, né? Então, a proposta de exercício que eu passo para vocês para a próxima aula, para a gente comentar nas lives, né? É aproveitar esses desenhos que vocês estão produzindo para
a construção dos personagens, né? Vocês vão produzir, buscar fazer outras poses para esses personagens, né? Dentro dessas linhas específicas que a gente passou de proporção, né? Esses desenhos vão estar fazendo uma pose e vocês vão procurar um texto livre. Vocês podem procurar num livro, numa revista, vocês podem pegar um slogan de uma propaganda e vocês vão anexar a esses desenhos. Vocês podem só escrever embaixo, né, como legenda, né? E a partir da reflexão desse desenho com essa legenda, vocês vão acrescentar mais algum elemento para esses desenhos, né? Ou seja, você fez ali o seu personagem, o seu estudo de proporção, você vai tentar fazer essa proporção sentado, né? Vai buscar uma legenda para essa proporção e vai completar essa imagem com outros elementos para que essa legenda crie algum tipo de sentido ou construa ou mesmo deixar a imagem mais rica, né? De forma que mais relações com esse texto que você escolheu. Um exercício de criatividade livre, né? Vocês vão desenhar esses personagens a partir desses exercícios de proporção da maneira que vocês quiserem, tá? Né? Eles não vão ser só mais um boneco de proporção, vocês vão acrescentar elementos, dar uma personalidade para esse personagem, tá? E pegar esse texto, anexar e ver como que esse texto vai influenciar o seu desenho, né? Vai fazer com que o seu desenho, você modifique o seu desenho para atender esse texto, certo? Então, nos vemos aí na próxima videoaula.